Peraí, tá indo aqui. Desligue os celulares. Pronto, gente. Eu acho que nós já estamos ao vivo. Se alguém puder acessar aí o Facebook aí, já confere a informação. Deixa eu ver aqui, Nera UFBA. Ainda não está, parece. Estamos ao vivo. Aí, que Estamos bom. ao vivo já. Oh, que legal. Pronto. Viu? Ótimo. É isso. Estamos ao vivo e já temos um telespectador, viu? Aí, Noeli, se você quiser iniciar alguma coisa aí, enquanto a galera vai chegando, vai entrando, fique à Bom, vontade. então, sim, vamos cumprimentar a todos que estão nos assistindo e que nos assistirão em seguida. Muito boa noite, bem-vindos, bem-vindas para essa prosa com o NERA hoje. Então, NERA, que é esse Núcleo de Estudos Regionais e Agrários, NERA UFBA, que está vinculado ao Laboratório Estado, Território e Desenvolvimento, que é o Laboratório Leste. Este núcleo de estudos ele é coordenado por mim, Noeli Pertile, e o professor José Antônio Lobo dos Santos. Este grupo, esse núcleo, ele possui um grupo de pesquisa dinâmica do espaço agrário em relação campo-cidade, que foi criado e registrado em 2011 na UFBA, na área de concentração geografia agrária, na área de atuação de geografia agrária. As linhas de pesquisa do grupo de pesquisa são agroecologia, políticas públicas, dinâmica regional e desenvolvimento territorial, transformação do espaço geográfico. Então, muito bem-vindos para o diálogo hoje, esse bate-papo com a NERA. E queremos falar um pouquinho, inicialmente, então, das atividades, do que é o grupo de pesquisa, os integrantes, as atividades que são desenvolvidas por nós. Então, o objetivo é desenvolver pesquisa e extensão voltadas à dinâmica do espaço agrário e das relações, sim, campo-cidade no Brasil, mas especialmente no estado da Bahia. Procura construir e compartilhar conhecimentos que suscitem ações no combate às desigualdades presentes no campo e na cidade. Os resultados das nossas pesquisas são apresentados, divulgados em eventos, em periódicos científicos, tanto nacionais quanto internacionais. Além disso, o NERA, desde 2012, vem organizando, nós temos organizado eventos de diferentes formatos, tendo como público sempre a comunidade acadêmica, mas também a comunidade externa à UFBA, né? Entre 2011 e 2019, nós realizamos pelo menos 22 trabalhos de extensão universitária, tanto eventos como projetos específicos de extensão, pensando sempre em aproximar, então, a UFBA à comunidade. Nós temos publicações diversas, especialmente dissertações, trabalhos de conclusão de curso, que são os TCCs, relatórios de pesquisa, artigos e livros. E mais recentemente, como vocês estão acompanhando agora, lives, vídeos e eventos online, tanto aqui pelo Facebook do NERA, como também pelo YouTube, pelo canal do YouTube do NERA, né? Bom, então o NERA, ele tem vários especialmente dissertações. O NERA tem vários pesquisadores, além de mim e de Antônio Lobo, que já apresentado, tem o professor Cristóvão Brito, o professor Alcides Caldas, a pesquisadora também Andréia Alcântara, o Alberto Viana Campos Filho. E, além de nós, pesquisadores, temos outros pesquisadores também, que são nossos orientandos de doutorado e de mestrado. Então, temos no grupo a composição a Simone Lopes Reis, o Ínigo Arrazola Aranzebal, o João Fernando Souza Lima, a Leniara da Conceição Silva, a Ivaneide Pitanga,
E temos estudantes voluntários também, como a Analice Passos Costa, a Lídia Duque, a Karine Cabral e o Ricardo Silva. Bom, esse grupo ele tem um histórico assim, de eventos, como foi colocado anteriormente, que vou apresentar muito brevemente a partir de agora. Então, em 2012, foi organizado o primeiro seminário internacional Estado, Território e Desenvolvimento, o CETED Salvador. Em seguida, foi criado, então, o Laboratório Estado, Território e Desenvolvimento, que é o LEST, no qual compunhamos eu, o professor Cristóvão, o professor Alcides Caldas e o professor Antônio Ângelo Fonseca. Em 2013, quando o professor e colega Lobo chega à UFBA, né, ele também é inserido no Leste, e logo em seguida, em 2013, nós dois organizamos, formamos, né, o NERA, o Núcleo de Estudos Regionais e Agrários, para discutir as temáticas agrárias. E passamos a trabalhar, né, a discutir, a nos organizar numa sala específica do IGEL, que é a sala 206C do Instituto de Geociências da UFBA. Em 2013, neste mesmo ano, organizamos o primeiro seminário de estudos agrários, Bahia, para discutir a Bahia, né, a seca e a produção de alimentos. Em 2016, nós organizamos o quarto Sinarubi, o Simpósio Nacional Rural e Urbano no Brasil, que foram dois eventos bastante importantes para consolidar o NERA. Em 2019, nós organizamos, trabalhamos com o terceiro CITED em Bogotá, na Colômbia, e em 2020, o NERA passa a integrar o Observatório das Questões Agrárias na Bahia, no eixo temático Agroecologia e Tecnologias Sociais. Bom, entre outras atividades, então, esses eventos, o CETED, como eu coloquei, o primeiro foi feito em Salvador, o segundo foi organizado, que eu esqueci de falar agora, em Santiago de Compostela, na Espanha, e o terceiro em Bogotá, na Colômbia. Bom, esses são alguns eventos, algumas das atividades desenvolvidas, além de tantas outras a nível local e regional que nós temos participado enquanto integrantes e pesquisadores, tanto aqui na UFBA, como em várias outras cidades e universidades da Bahia e do Brasil também. Então, é isso que eu tinha para falar inicialmente, apresentando, dando boas-vindas, convidando vocês a participarem do NERA, né? E agora nós vamos passar para algumas falas, né, dos integrantes que estão aqui presentes hoje e que vão contribuir para apresentar um pouquinho mais do NERA, falando sobre si, falando sobre suas pesquisas. Muito obrigada, Lobo, obrigada a todos que estão aqui, a Simoni, Vaneide, Leniara e os demais que possam participar. Obrigado, professora Noeli, pelas colocações. Eu estava aqui, pessoal, com a cabeça um pouco baixa durante a fala de Noeli, porque eu estava aproveitando para compartilhar a nossa atividade aqui nas diversas páginas, né, do Facebook, sobretudo nos grupos da nossa geografia, para que mais pessoas, sobretudo os nossos estudantes, possam tomar conhecimento da atividade e, na medida do possível, participar, né? Então, eu acho que Noeli fez um breve resumo das atividades do NERA. São atividades diárias, são encontros quinzenais para poder discutir temáticas diversas através de livros, livros mais atualizados, livros clássicos que já estão consolidados na nossa literatura, artigos os mais diversos publicados nas revistas, nas diversas escalas, em âmbito internacional, nacional, discussões também locais, discussões regionais. Então o NERA tem esse caráter discursivo, né? Esse espaço aberto, onde as pessoas podem colocar claramente suas questões e podem apresentar suas propostas de pesquisa, né? Dentro daquela lógica mais específica de pesquisa que o NERA trabalha, que são estudos regionais, estudos agrários. E a gente está sempre disposto a fazer amplo debate sobre todas essas
questões, né? O NERA também, vários alunos já concluíram mestrado, já tem aluno daqui a pouquinho concluindo doutorado também no âmbito do NERA, então nós já temos vários trabalhos concluídos de mestrado, daqui a pouco a gente já vai ter também trabalhos de doutorado de alunos que estão sendo orientados, né, por professores do programa de pós-graduação do nosso departamento de Geografia e, sobretudo, professores que estão vinculados diretamente ao NERA, né, e alguns deles a professora Noeli já colocou aqui na sua fala, eu não vou repetir. Então é isso, gente. Em linhas gerais, o que eu tenho a acrescentar é isso. Primeiro, o NERA é um espaço aberto ao debate, né, e todos e todas que quiserem participar já se sintam convidados desde já. Segundo ponto, o NERA traz como proposta essencial fazer uma ampla discussão sobre questões regionais e, sobretudo, questões agrárias, envolvendo o estado da Bahia, envolvendo a questão agrária no Brasil como um todo, e também a dinâmica agrária e regional no âmbito internacional, e produzir trabalhos de qualidade, né, que possam ajudar a sociedade a encontrar melhores caminhos, sobretudo caminhos da inclusão social, né, caminhos que levem ao combate às desigualdades, caminhos que levem ao processo de inclusão social, sobretudo, né, principalmente do homem e da mulher do campo, e a gente busca fazer isso através desses fóruns de debates, de discussões que a gente tem organizado coletivamente, junto com os nossos estudantes que participam do grupo e pesquisadores, e através dos trabalhos que são produzidos, né, das teses, das dissertações e dos artigos, das pesquisas em geral que são produzidas no âmbito do NERA. Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês inicialmente. Eu volto a palavra para a professora Noeli para que a gente possa dar continuidade. Bom, então, sim, muito brevemente, eu acho que a ideia é essa, uma breve apresentação do grupo, por mim e por Lobo, e em seguida a gente vai deixar a palavra para os integrantes que estão aqui falarem um pouco das suas pesquisas, nesse primeiro momento, e depois, no segundo momento, teremos um debate, né, Lobo? Então, por mim, eu agradeço a presença, eu agradeço vocês estarem aqui acompanhando nossa atividade, e agradeço a cada um dos integrantes que estão aqui. O NERA somos nós todos. Obrigada. Chegou nosso colega João aí, viu? Posso falar? Vamos lá, João, vamos lá. Fazer essa rodada inicial de falas para que a gente parta para a segunda etapa. Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso grupo. Bom, eu me chamo João Fernando, sou mestrando em Geografia pela UFBA, faço parte do NERA desde 2017, onde lá ajudo com discussões, debates, organizações de eventos, encontros. Na minha dissertação, eu vou analisar as repercussões socioespaciais advindas da Política Nacional de Irrigação, a partir da implantação de projetos públicos de irrigação em 3 municípios do estado da Bahia, a saber, Itiúba, Livramento de Nossa Senhora e Canudos. O meu trabalho tem a orientação da coordenadora do NERA, professora Noeli Perti. É isso, sejam todos bem-vindos. Olá, gente, boa noite. Assim como o João, eu também faço parte do NERA, né? Comecei atuar no NERA esse ano de 2020. Para quem não me conhece, eu sou a Ivaneide Pitanga, eu moro na ilha de Itaparica, né? E justamente eu venho pesquisar desse meu lugar de fala. Eu pesquiso a migração de uma importante parcela da população de Maragogipe para a ilha de Itaparica, que saiu de Maragogipe ainda na década de 70, e é uma migração que se perdura até os dias atuais. E é justamente a migração do campo para a cidade. Então, está fazendo parte desse grupo de estudo, né, desse núcleo que pesquisa essas questões agrárias do NERA, e pesquisar também sobre essa questão, essa relação campo-cidade, essa dinâmica do campo, é interessante, e o NERA, né, tem servido como suporte fundamental
justamente nas reuniões, nos debates, nas discussões de livros, de documentário. Isso tudo tem sido fundamental justamente para aprendermos, né, e também nos posicionarmos enquanto lugar de fala. De onde é que eu venho? Eu venho do campo e pesquiso justamente essa relação campo com cidade. Então, é isso na minha proposta de estudo do mestrado. Eu tenho discutido essa migração campo-cidade sob a orientação do professor Cristóvão Brito, e eu tenho justamente desenvolvido essa pesquisa tratando deste meu lugar, pois na década de 90 também eu fui uma dessas pessoas, né, que saiu de Maragogipe e veio para a ilha de Taparica. Então, toda a minha história de vida também está entrelaçada com essa relação do campo, com a cidade, essa questão da migração. E é isso aí, a gente também quer convidar vocês a participar deste grupo maravilhoso que é o NERA. Parece que Leniara caiu, mas ela vai voltar. Então a gente passa para Simoni, né, Simoni, fazer sua apresentação inicial. Certo. Boa noite a todos e a todas. Como todos os meus colegas aqui apresentados, eu também faço parte do grupo NERA, na condição de doutoranda, serei a primeira doutoranda, né, a defender uma tese aí pelo NERA UFBA, com muito orgulho, tenho disso, estou orientando da professora Noeli, estudo sobre... Meu estudo é bem grande, né, mas basicamente falando, eu estudo sobre as faces e as fases da territorialização que o agronegócio vem desenvolvendo nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. O meu olhar, o meu foco principal é essa grande área do Oeste Baiano, e que eu faço uma interpretação sobre as práticas e as representações que as populações locais fazem em relação a esses processos de territorialização que o agronegócio vem impondo a todas essas populações que existem nos cerrados do centro-norte brasileiro. Eu estou muito grata em estar aqui hoje, compartilhando um pouco dos meus conhecimentos. Nós vamos fazer um bate-papo, uma prosa bem legal, com Leniara e Annalise, falando um pouco sobre raça e gênero no campo brasileiro, que é um tema super importante, e eu espero que as nossas falas contribuam para que outras vozes femininas sejam alcançadas também. Então, fiquem aí, chamem os colegas e as colegas para que a gente possa debater juntos, tá? Muito obrigada, Simoni. Então, agora a Leniara, por favor, nessa primeira apresentação. Olá, pessoal. Boa noite a todos e todas. Desejar bem-vindo a todos para nossa prosa, nosso debate. Dizer novamente, primeiramente, dizer que eu estou muito feliz também em fazer parte desse debate, dessa discussão extremamente importante nos cenários atuais. Então, eu sou mestranda, meu nome é Leniara, sou mestranda pela UFBA também, em Geografia, e eu sou integrante do NERA também já faz mais ou menos, desde que eu iniciei no mestrado, eu sou integrante do grupo também, e a minha pesquisa, ela vem se inserir mais no debate da geografia agrária, na perspectiva do espaço agrário e agricultura familiar no meu município, que é Santo Estevão. Então, a minha pesquisa se baseia justamente na análise das transformações da agricultura familiar, do trabalho dos agricultores familiares no meu município, a partir de uma perspectiva do debate agrário, a partir da perspectiva da concentração de terra, da pobreza rural e tudo que envolve as contradições que estão presentes no campo brasileiro. Então, a minha pesquisa visa justamente isso, analisar as transformações do espaço agrário do meu município, juntamente com o trabalho da agricultura familiar. Muito obrigada, Leniara. Vejam que são várias preocupações de pesquisa, mas que também são preocupações enquanto pessoas, enquanto cidadãos, né, brasileiros. E assim vamos formando, dialogando, para vocês conhecerem um pouco mais de cada um de nossas pesquisas. Agora a Annalise vai falar um pouquinho também da sua pesquisa, por gentileza, que já desenvolveu até agora.
Boa noite, eu sou Analice Passos. Minha formação é em gestão ambiental e tenho mestrado em desenvolvimento regional e urbano. Eu tenho pesquisas desenvolvidas no oeste da Bahia, no Vale do Rio São Francisco, na Bacia do Rio Grande, sempre com temas referentes a usos múltiplos das águas, a questão de desenvolvimento territorial. Atualmente, eu estou como pesquisadora voluntária do NERA e pretendo dar continuidade, pretendo ter uma nova pesquisa em 2021. É isso. Bom, muito obrigada. E agora, Lobo, que aí a gente passa para um momento número 2, né, do evento de hoje. Pessoal, estamos aqui já com 23 pessoas acompanhando, né? O pessoal vai chegando aí devagar. E a gente vai passar para a segunda etapa agora, né? Que é o que eu acredito que todos estão esperando, né? Que é essa discussão sobre raça e gênero no campo brasileiro, com as nossas queridas orientandas, né, discentes do nosso programa de pós-graduação, que serão apresentadas, né, pela nossa moderadora, Analice, a partir de agora. Então, eu vou fazer o seguinte, a gente vai desfazer essa mesa, né? Eu vou remover aqui algumas pessoas e vou deixar a Analice e nossas duas palestrantes, tá bom? Para que vocês, a partir daí, a Analice vai conduzindo os trabalhos e aí na hora que a Analice chamar eu coloco a apresentação, tá bom? Deixa só eu ir mudando aqui a mesa. Analice, tá com você a palavra, viu, querida? Tá joia. Obrigada, professor. Então, vimos a apresentação do NERA, né, dos seus integrantes, e agora estamos nesse momento de prosa sobre raça e gênero no campo brasileiro e permanências históricas. Então, antes, quero desejar a todos uma boa noite e a todas. Convido para continuarmos aqui juntos, né? Essa atividade, ela faz parte da 7ª Jornada Universitária em Defesa da Reforma Agrária, aqui da UFBA. E, portanto, se identifique, coloque seu nome, se você quiser receber um certificado, coloque também um e-mail para contato, e vamos participar juntos, né? Essa conversa é uma prosa e que todos nós queremos ter esse diálogo nesse momento, então faça sua pergunta, coloque seu comentário, participe. Se você participa de alguma instituição, também deixe registrado, tá? Para a gente começar, eu quero apresentar, né? Na verdade, já se apresentaram, mas a gente tem Simone Reis e Leniara Conceição. Simone é doutoranda, Leniara é mestranda, ambas são geógrafas, pesquisadoras do Instituto de Geociências aqui da UFBA. E quero começar, são 15 minutos de apresentação para cada, então a gente começa por Simone e em seguida Leniara conclui a sua apresentação. Tá bom? A palavra está com vocês, meninas. Pronto. Vamos lá. Eu fico muito honrada, né, em fazer uma discussão como essa aqui, junto com as minhas amigas e colegas de grupo, e com todas as mulheres e homens que estejam interessados também nesse processo de entender como é que essas relações de raça e gênero elas se estabelecem no campo brasileiro. E nós colocamos, depois dos 2 pontos, né, permanências históricas, porque nós queremos evidenciar todo esse processo que é histórico e que, de certa forma, ele ainda permanece, muitas questões permanecem, inclusive se aprofundam. Mas antes mesmo de começar, eu quero deixar claro que estupro culposo não existe. Deixo aqui registrado para que o nosso posicionamento seja ecoado em outros lugares. Posteriormente, nós queremos trazer aqui uma discussão de alguns termos específicos para que nada se passe desapercebido, né? Eu peço que o professor passe para o próximo slide, por favor, que nós colocamos alguns conceitos, vou falar assim, né? Alguns termos ou conceitos para que não haja nenhuma confusão, né, do que a gente for falar aqui ao longo dessa minha fala. Então, assim, para início de conversa, nós queremos demarcar o que é o patriarcado,
o que é essa masculinidade que o patriarcado prega, e as suas diferenciações com as questões de gênero, já que gênero está dentro do nosso título aqui da nossa discussão, né? Então, o patriarcado, ele não tem gênero, e a gente vai dizer o porquê ao longo dessa apresentação também. O patriarcado, ele é uma estrutura social heteronormativa, na qual os homens detêm o poder, e as mulheres são amplamente excluídas dele. Dentro desse patriarcado, dentro dessa estrutura social, de organização social centralizada na figura do homem, existe a masculinidade, que é um conjunto de qualidades, né, ou atributos considerados característicos dos homens, ou seja, uma masculinidade é uma construção social de características definidas como se todo homem tivesse que obter, de caracterizar, né? A masculinidade, desse sentido, ela não é a mesma coisa de gênero, já que o gênero é uma construção social que não é o mesmo que sexo biológico. A pessoa pode ter um sexo e o gênero de outro que não corresponda à sua sexualidade. O que a gente vem tentar entender através dessas definições, né? Existe um processo histórico em que tudo que se tem enquanto normalidade é uma construção social. Tanto patriarcado, quanto masculinidade e gênero. São questões socialmente construídas ao longo do tempo e com sistemas de valores definidos também, especificamente definidos. Por conta disso, próximo slide, por favor, professor. Por conta disso, a gente pensa assim, as ações das mulheres e dos homens sobre e com esse espaço que nos rodeia são diferenciadas. Né? O nosso corpo, o território, as nossas espacialidades são diferenciadas. Aí eu trouxe algumas questões para a gente pensar, né? Existem algumas pesquisas, eu posso até indicar depois, quem estiver interessado, botar no chat alguma coisa, a fonte dessas pesquisas, né? Algumas pesquisas indicam o quê? Vejamos. Mulheres produzem menos lixo, elas reciclam mais, elas comem menos carnes, elas são mais suscetíveis a comprarem um carro elétrico, elas são mais preocupadas com questões ambientais e voltar de acordo com essas preocupações, e as mulheres deixam uma pegada de carbono menor. Aí eu fiquei me perguntando, né? Eu olhei todas essas pesquisas, como foram feitas e por que apontaram essas definições, e fiquei me perguntando, mas por quê? Por que será que essas mulheres têm este comportamento? Essas mulheres, quando eu falo, é sempre no plural, porque existem grupos de mulheres diferenciados. A mulher, não existe um modelo de mulher, existem várias possibilidades de construção de mulher, já que mulher é uma construção social. Né? Então, por que essa generalidade possui essas características? Né? Eu peço para o professor passar um próximo slide, por favor. E aí, sim, essa construção dessa mulher, desse papel da mulher, que é diferenciado do papel do homem. Né? Então, eu trouxe aqui, bem, os comportamentos ambientais generificados, ou seja, na sua generalidade, estão associados ao próprio sistema patriarcal. E a noção arcaica, antiga, né, fundamentada na masculinidade e poder, que tem a ver com dominação de natureza. O próprio conceito patriarcal e de masculinidade é de dominação do sistema natural e, posteriormente, dos sistemas sociais também. A dominação patriarcal com a natureza tem o seu início, da dominação do homem para a natureza, e a dominação do homem para os corpos femininos, e depois a dominação de homens para com outros corpos masculinos também. No entanto, a construção social do papel feminino é voltado para o cuidado, desde cedo, né, com uma educação que valoriza a empatia, o altruísmo, a generosidade, a qual, em tese, né, seria uma preparação para os papéis de mãe, professora, cuidadora. Essa é uma construção social, uma construção científica ocidental, né, ocidentalizada, que é o que nós temos, que rege a nossa sociedade, e que demarca essa formação e construção de papéis diferenciados frente à sociedade, e que explica, em parte, algumas das atuações. E é isso que eu estou tentando suscitar aqui ao longo dessa minha fala. Pode passar, professor, próximo.
nessa forma aqui, sumiu ali embaixo, mas ali embaixo vem falando sobre a construção da ciência ocidental, né? A construção da ciência, quando eu digo ciência, eu falo da nossa construção de intelectualidade, da nossa racionalidade, a forma que nós pensamos e agimos cientificamente e a própria construção do pensamento que vai culminar na sociedade que nós temos hoje. Então, eu coloquei 3 pilares importantes que fez esse surgimento desse nosso pensamento, que é um pensamento patriarcal, ocidental, branco, machista, colonialista. E eu vou falar um pouco mais à frente. Nessa árvore da nossa ciência ocidental, há uma valorização muito grande da oposição entre o mundo concreto e o mundo sensível. Assim também como uma oposição da razão e emoção. Vários filósofos e a própria construção da sociologia, vários sociólogos que fundamentam as características epistemológicas das ciências vão criar essas oposições no sentido de contradição. E aí eu vou explicar um pouco por que isso é tão problemático, né? E, inclusive, há uma necessidade dentro da ciência da objetivação e necessariamente uma negação da subjetividade. Ora, quando a gente vai pensar sobre a construção social da mulher e a construção social do papel do homem, há uma determinação dos papéis como se fosse características femininas, a emoção, a subjetividade, as questões não objetivas, vamos supor assim. Alguns estudos, um livro muito, muito interessante, que é A Criação do Patriarcado, da Gerda Lerner, ela fala um pouco, ela traz a questão da história das mulheres para contar como esse processo de negação e invisibilidade ele foi construído historicamente. Então, esses três pilares da ciência ocidental, que coloca a razão enquanto algo superior à emoção, a gente pode compreender e interpretar como uma intelectualidade masculina se sobrepondo a uma intelectualidade feminina. Claro, eu não estou aqui dizendo que deveria ser o oposto. Na verdade, deveria haver uma conciliação. Inclusive, tem vários estudiosos que trazem essa concepção de equilíbrio. Eu trouxe de forma bem organizadinha para a gente compreender por que é importante a gente retomar as questões do passado para compreendermos o nosso presente e vislumbrarmos o nosso futuro. E entender como esse processo de gênero e raça está tão imbricado na nossa ciência e na nossa vida cotidiana que elas começaram a se estabelecer ainda nos séculos muito antes de Cristo. Então, eu trouxe aqui os sistemas de leis mesopotâmicas, né, de repressão feminina. Nessa árvore aqui do lado, nós temos o Código de Hammurabi, o código mais antigo que nós temos, né? 1750 a.C., já existem diversas leis que representam uma repressão da expressividade do corpo feminino. As leis médio-assírias, 1500 a 1100 a.C., as leis hititas, 1500, ao mesmo período, né, as leis médias sírias, e as leis bíblicas, que têm uma herança dessa legislação hebraica, que herda, né, desde 800 a.C. O que essa árvore vem dizer, e as interpretações de Leda Gerda, nesse livro, A Criação do Patriarcado, ela faz um questionamento, uma reflexão muito forte, que toda vez que se coloca e se faz uma legislação sobre algo, indica que essa prática ela é praticada, né? Determinada ação feminina é praticada e por conta disso há uma necessidade de podá-la. Então, legislações que versam sobre a não possibilidade de andar em determinados espaços, a não possibilidade de mostrar o seu próprio corpo, ou partes dele, né, o cabelo, ou a legislação que impede que as mulheres tenham acesso a um determinado espaço, né, herança de suas terras, da sua família, ou gerenciamento da sua própria gleba ali, né, do que a gente está falando ainda do desenvolvimento da agricultura ainda nesse período. Então, se há uma legislação que impede que a mulher faça isso, é porque antes disso ela faria. Então, existe um processo de criação de barreiras e de limites para que esse corpo-território feminino, ele tenha limites, eles tenham barreiras para
desenvolver as suas ações. E isso vai impactar diretamente o que nós temos hoje em dia de formação e estrutura de sociedade. Pode passar, professor. Eu coloquei aqui 4 perspectivas que dá sustentação a isso que eu estou falando, né? Existiu por muito tempo uma teoria que explicava o porquê que os homens eles se desenvolveram no papel de força muito maior do que as mulheres, que é a teoria do homem caçador, que dizia que os homens saíam para caçar e as mulheres ficavam em casa, e por conta disso os homens se desenvolveram com essa questão da guerra e tal. E essa teoria foi refutada por vários estudiosos, né, evidências antropológicas, evidências sociológicas, arqueológicas, dizendo, bem, a caça de grandes animais eram eventos excepcionais. O que prevalecia na construção da social ali da família era um caso de pequenos animais, e as mulheres participavam disso. Então, essa teoria foi refutada. Outra pessoa que desenvolveu, né, uma teoria que fez com que essa repressão feminina ela tivesse força também foi Aristóteles. Ele, dentre outras diversas coisas, ele disse que a inferioridade biológica da mulher deve torná-la inferior também em sua capacidade, na sua capacidade, inclusive, de argumentação. Por conta disso, não cabe às mulheres o papel dentro do processo criativo e intelectual. Outra teoria que veio fazer esse reforço, né, é a teoria de freudiana. Para Freud, o ser humano normal era macho. E a fêmea era um ser humano desviante. Era um ser humano desviante porque ela não tinha pênis. E ela busca o tempo todo essa falta desse órgão, ela se sente incompleta e, por conta disso, ela precisa compensar com outras questões. E aí ele chama essa compensação de deficiência. Acredite se quiser. E, posteriormente, a gente vai compreender que a formação também do Estado, né, da família enquanto uma estrutura social patriarcal, pautada na propriedade privada, né, os homens criaram esse processo de formação do Estado para proteger a si mesmo. Inclusive, várias leis depois, criadas com relação à atividade sexual feminina, basicamente para proteger essa questão da propriedade privada entre eles próprios. Então, o que a gente pode ver é que são estruturas muito arcaicas, antigas, extremamente antigas, que estão presentes até hoje, quando a gente visualiza, por exemplo, aquele caso do advogado e aquelas coisas que ele falou para a moça durante a sua audiência. Então, dentre essas diversas questões, né, diversas outras, inclusive. Pode passar, professor. Tomando todas essas questões que eu trouxe aqui, né, eu falo que o modo como a desigualdade entre homens e mulheres foi construído, ou seja, o papel social do homem, o papel social da mulher, foram desigualmente construídos, né, inclusive uma falta de referência feminina na construção da história. A Chimamanda ela tem um livro magnífico chamado O Perigo da História Única. E, dentre outras questões, a gente pode entender como é perigoso e como foi perigoso para nós, mulheres, crescermos numa sociedade sem referências femininas, né, de heroínas femininas, de políticas femininas, de uma história em que a centralidade fosse da mulher. E isso se aplica necessariamente também no ambiente do campo, e nós vamos falar posteriormente. Então, o modo desigual da construção social do homem, o modo desigual da construção social da mulher, não apenas na linguagem, mas também no pensamento e na filosofia da civilização ocidental, que é essa que nós vivemos, mas também na maneira como o próprio gênero se tornou uma metáfora, que define as relações de poder a fim de mistificá-los e torná-los invisíveis. Nós fomos invisibilizadas ao longo de toda a história, inclusive pelo próprio termo homem, que significa, em vários termos, a própria humanidade. Quem não já ouviu falar, porque o homem destrói a natureza, porque o homem é capaz de desenvolver as sociedades, porque o homem é utilizado, a palavra homem é utilizada para representar toda a natureza. O próprio nosso sistema gramatical ele é pautado num sistema masculino. Nós vamos falar de todos, nós vamos falar de... Estamos numa sala cheia de mulheres, mas se tem 2, 3 homens, nós nos referimos sempre no pronome masculino. Então, são
muito sutis, mas que estão presentes no apagamento e silenciamento dessas vozes. Pode passar, professor. Se eu estiver falando rápido, né, pode botar lá no chat algumas coisas, porque infelizmente, nós temos pouco tempo, né? Então, eu trouxe aqui algumas dessas resistências históricas de mulheres que tiveram participação na história, no entanto, elas foram silenciadas ou muito minimamente apareceu meio que silencioso, né? Então, eu trouxe aqui 2 exemplos fortes no nosso campo brasileiro, que mostram a força e a não silenciamento dessas mulheres por parte dela. Há uma resistência, né? Então, vou falar um pouco sobre o movimento de mulheres agricultoras no Brasil, na década de 80, em que houve uma luta conjunta com o MST, né? Dentro do próprio MST, havia muita resistência em se colocar como pauta as questões de gênero. A pauta era feita com base na propriedade da terra. Vamos lutar para a reforma agrária pela terra. Mas na obtenção desses títulos de terra, eles vinham em nome dos maridos, que eram tidos como chefe da família. Se existe uma família como uma propriedade privada ou como uma instituição, ela precisa ter uma chefia. E a chefia era figurada no homem. Quando não existia esse homem, se a mulher era viúva, se a mulher ela se separava, o título da terra ia para o filho dessa mulher, não para ela em si. Ou seja, a gente está falando de 1980. Quando eu falei aqui para vocês de uma construção histórica, eu fui lá no Código de Hammurabi, no século XVIII a.C., né? E a gente fala dessas permanências e como isso se permanece até hoje. Então, essa luta, né, o movimento das mulheres agricultoras no Brasil na década de 80, elas lutavam pela reforma agrária, reivindicando o direito de título das terras para homens e para as mulheres, não era apenas para as mulheres. Quando a gente fala de feminismo, a gente não está falando de uma oposição ao sexo masculino ou à construção social de homem, nós estamos falando de uma igualdade em direitos. Né? E essas garantias, elas só foram efetivadas na Constituição de 1988, muita luta e resistência dessas mulheres, porém, eu coloquei aqui, né, as resistências no âmbito das horizontalidades, ou seja, dentro do sistema, dentro do processo familiar, há uma resistência muito grande em, poxa, eu sou o marido dela, quem tem que ter o título da terra sou eu, não a mulher. Então, essas questões ainda são resistências nas suas horizontalidades, mas as resistências ainda são muito grandes. A Marcha das Margaridas, no ano 2000, foi um fato importantíssimo que veio reforçar essa necessidade da titularização das terras em nome das mulheres, né? Então, a luta feminina pela questão agrária e o direito das mulheres pelo título das terras conjuntas entre casais. Veja, 1980... as mulheres lutavam com isso foi garantido, mas ainda em 2000 ainda havia necessidade de buscar ainda fazer com que isso fosse efetivado. E aí eu coloquei embaixo, né? Se a família é a base para a seleção dos beneficiários, então que os direitos da mulher como chefe de família, a propriedade e os benefícios da reforma agrária sejam reconhecidos. Essa era a luta das mulheres durante a Marcha das Margaridas. Que esses direitos de ser a chefe da família lhe constituísse praticamente na forma concreta da obtenção do título das terras. Pode passar, professor. A gente já está finalizando aqui para passar a fala para minha colega Leniara. Eu trouxe aqui 2 infográficos, tem esse, tem outro depois, que falam um pouco sobre as mulheres no campo, né? Isso foi o dado do último censo agropecuário, né? Estabelecimentos dirigidos por mulheres. Se a gente for verificar aqui nesse infográfico, são pouquíssimos estabelecimentos no Brasil que são geridos por mulheres. No entanto, tem uma diferença muito forte que é no Nordeste. Nós aqui, maravilhosas nordestinas, nós temos, em relação ao Brasil, um percentual muito grande de mulheres participando do processo, né, de obtenção das terras no campo. No entanto, ainda assim, é muito diferente, se a gente for fazer essa comparação com o sexo masculino, ainda existe uma diferença muito grande. O próximo slide, ele vai mostrar um pouco sobre isso. Pode passar, professor. Então, nesse próximo slide aqui, ele vem fazendo uma comparação, né, a atividade econômica das mulheres, né, porque, não sei se vai ficar bem claro, mas, porque a imagem está desfocando um pouco, mas o que está em azul são práticas masculinas, o que está em rosinha no gráfico
logo de cima, eles são as práticas femininas. Então, existe uma diferença muito grande, né? As terras próprias, né, das mulheres, apenas 18% das mulheres têm as terras em seu nome, enquanto que o restante ficam para o sexo masculino. E as atividades não próprias, né, as terras também que não são próprias, elas são arrendadas ou de outra forma, apenas 19%. Então, é uma luta ainda muito constante para que essas mulheres elas tenham espaço dentro do processo produtivo no campo, ainda que na informalidade, o seu papel é muito mais presente do que nas estatísticas. Pode passar, professor. E aí, falando um pouco desse papel dessas mulheres, né, que aparece muito pequeno nas estatísticas, né, aí eu coloquei as beneficiárias da reforma agrária por sexo, ainda no censo de 1996, olha a diferenciação de homens e mulheres está em destaque das mulheres, sempre um número infinitamente menor. No entanto, pode passar, professor, a participação dessas mulheres efetivamente no trabalho do campo, ela é fortíssima, tanto na luta pela defesa desse campo, defesa das terras, das águas, dos sistemas comuns e dos bens comuns da natureza, quanto também no trabalho braçal da roça, do campo, do que seja, mas isso fica na informalidade, né? E aí eu coloquei aqui as mulheres na luta em defesa da vida, e eu trouxe a experiência que eu vivi lá no oeste da Bahia, onde eu faço minha pesquisa, que a luta pela preservação da vida e a preservação da natureza, tanto a vida tanto humana quanto natural, eu vi dentro da formação da Romarias do Cerrado que as mulheres elas tinham um papel essencial na centralidade, ainda que não se fale sobre gênero nesse processo, ainda que não se fale sobre o papel feminino, lá elas estavam, na figura de muitas mulheres. Então, eu trouxe aqui as narrativas, né, algumas narrativas que eu escutei em campo, a gente pode falar disso posteriormente, mas eu trouxe algumas vozes femininas, os nomes das mulheres que fazem a diferença no campo do Oeste Baiano. Quando a gente fala Oeste Baiano, todo mundo lembra de agronegócio, e o agronegócio a gente lembra de homens brancos, né? A gente não fala de mulheres, não que as mulheres estejam envolvidas no agronegócio, mas na resistência ao agronegócio. Então, eu coloquei aqui, dentro desse processo do Oeste da Bahia, as resistências e as lutas, desde a promotora Luciana Cury, que está lá no processo de resistência junto com as comunidades, passando pela própria Comissão Pastoral da Terra, na pessoa da Julita, que eu encontrei no campo, a Escola Família Agrícola, que tem muitas mulheres envolvidas no processo, como Jaqueline, na Ciência e Comunicação, como Amanda Alves, e no Movimento dos Atingidos por Barragem, no Movimento dos Pequenos Agricultores, entre diversos outros. A centralidade das vozes femininas é muito forte. Mas, no entanto, quando tu chega em outras instâncias, isso é abafado e silenciado. Então, aqui, para finalizar a minha fala nesse momento, né, eu trouxe aqui que as vozes femininas, apesar do silenciamento, estão presentes na luta pela terra e os bens comuns dessa terra. Essas vozes elas precisam ser ecoadas e visibilizadas como uma forma de reexistir e afrontar esse sistema moderno, colonial, patriarcal, branco. É isso que a nossa apresentação e a nossa prosa de hoje tenta suscitar. É ecoar e dar visibilidade a essas outras vozes. Aí eu me despeço aqui, por enquanto, passo a bola para minha colega Leniara, que nós vamos falar que não são apenas vozes femininas. Existe uma interseccionalidade nesse processo. Gente, eu ensaiei para falar essa palavra, porque é difícil. A interseccionalidade, porque não é somente o gênero, é gênero, raça e questões econômicas. Quando a gente fala de interseccionalidade, nós estamos falando de mulheres, negras e pobres, que está nessa base dessa estrutura triangular da nossa construção social. Então, já me despeço aqui, passo a bola para a Leniara. Pronto? Ok? Um momento, gente. Então, gente, pessoal, boa noite novamente. Agradecer demais a todos os ouvintes que estão na nossa prosa, fazendo parte desse momento tão especial para nosso grupo Nera. E agradecer demais esse espaço e dizer que é extremamente necessário e importante a gente
interseccionalizar, a palavra é grande, meio complicada, mas interseccionalizar esses debates, as estruturas e entender um pouco como é esse campo brasileiro extremamente concentrador de terras chegou nesse cenário que a gente conhece atualmente. Então, nada surgiu do nada. Tudo teve um processo histórico por trás. Pode passar, professor. Então, para iniciar nosso debate com a temática de raça e gênero no campo brasileiro, inclusive foi uma das propostas que eu inseri para a gente trazer para o público essas discussões, uma vez que quando a gente se debruça nos teóricos que trabalham um pouco a geografia agrária, e que trabalhou todo o histórico de concentração de terra no país, a gente vê certa ausência da racialidade desses trabalhadores rurais. Então, a proposta dessa prosa também é a gente tentar racializar e colocar o gênero nas discussões da geografia agrária e na discussão do acesso à terra no país. Pode passar, professor. Então, inicialmente, eu queria empretecer as origens das desigualdades raciais no nosso país e dizer que o latifúndio e o racismo são desdobramentos do mesmo problema. E o problema não vem de hoje, a gente tem que fazer toda uma perspectiva histórica para analisar esse atual cenário que a gente chegou no campo brasileiro. Então, a gente não pode falar do termo raça em si, sem a gente fazer uma contextualização com a questão da colonialidade, com a questão da colonização europeia imposta às Américas e como isso tudo concebeu a ideia de raça e construiu a ideia de raça que nós temos atualmente. Então, o processo de colonização europeia imposto às Américas, aí foi uma concepção a partir de muitos artigos que eu dei uma lida, então pode ser concebido como um processo de dominação e construção de estruturas de poder que gerou um modelo de colonialidade responsável por tornar valores, culturas e modelos de civilização hegemônica. Então, quando a gente parte para analisar todo o contexto histórico que esteve inserido, que está inserido as Américas e os povos não hegemônicos, a gente não pode negar esse histórico de colonialidade, esse histórico de estruturas de poder que criou modelos de civilização, que criou modelos de sujeitos e padrões de sujeitos. Então, Silvio de Almeida, em seu livro Racismo Estrutural, adoro os conceitos que ele traz nessa obra, afirma que foi esse movimento de levar a civilização para onde não existia que redundou em um processo de destruição e morte, de expoliação e aviltamento feito em nome da razão, o qual ele chamou de colonialismo. Então, a gente não pode analisar a questão da raça sem analisarmos o processo de colonização e o colonialismo imposto, infelizmente, que até atualmente a gente vê verberado as ações, a mentalidade colonizada que existe ainda na sociedade brasileira. Então, a gente percebe que a construção racial, a construção de raça não é algo dado, não é algo que surgiu do nada. A construção de raça que a gente entende atualmente foi construído nesse processo de colonialidade, nesse processo de colonização das Américas. Então, o processo de colonização imposto no Brasil e em outras partes do mundo foi construído a partir da noção de superioridade de raças. Então, a gente já analisando as desigualdades raciais, a gente tem que fazer esse processo de volta histórico para a gente analisar que todos os contextos de desigualdades, não somente de classe, mas principalmente de raça, tem esse passado da noção de superioridade de raças. Então, foi a base estruturante para construir um modelo de humanidade que a gente conhece, entendido como pela figura do homem branco e o pilar principal para a existência do racismo. Então, criou-se um modelo de superioridade de raças, o civilizado, o primitivo, os selvagens, em detrimento do homem branco, europeu e dominante de toda a estrutura social.
Então, Silvio de Almeida, novamente, ele vai falar que a noção de raça, ela pode ser compreendido como um fenômeno da modernidade. Então, não é muito distante a noção de construção da noção de raça que a gente tem. Então, remota aos meados do século XVI, utilizado pelos europeus para classificar as distintas categorias de ser humano, dos seres humanos, exemplo de civilizado e primitivo. Então, construiu-se a ideia da superioridade de raça para legitimar as violências, os genocídios impostos principalmente nos países africanos. Então, a ideia de superioridade, a ideia de classificar sujeitos, serviu como um processo de poder para expropriar, para escravizar sujeitos não hegemônicos. Então, nada se construiu do nada, os processos e as estruturas desiguais que a gente conhece atualmente têm esse passado histórico, tem esse processo histórico pautado na colonialidade. Então, Tomás, em um dos seus artigos, ela vem dizer que a construção da raça pode ser visto como um instrumento político articulado dentro da disputa de poder em um contexto de colonialismo europeu. Então, novamente, a ideia de raça é uma construção moderna, imposto pelo colonialismo, pela colonialidade europeia, que serviu para legitimar as violências, para legitimar a escravidão. Ou seja, se temos sujeitos evoluídos e superiores, se legitimou a ação das violências e dos genocídios. Então, alguns termos interessantes para a gente iniciar o debate e inserir o campo brasileiro atualmente na nossa prosa. Então, a gente precisa saber que esses três conceitos, eles não podem ser analisados separadamente. Então, temos o colonialismo, a criação da noção de raça e o surgimento do racismo. E principalmente o racismo enquanto estrutura, racismo estrutural que aniquilou o direito, principalmente dos negros, à terra, que eu vou chegar mais adiante, e aniquilou o direito dos sujeitos de ocupar espaços, e principalmente espaços de poder. Então, a escravidão a gente pode ser compreendido enquanto período duradouro que o colonialismo criou para acumular riquezas, utilizando da desumanização e genocídio dos povos não brancos. Então, a escravidão moderna, no qual eu estou falando, não é aquela escravidão da antiguidade, mas a escravidão moderna que foi imposta aos países africanos e essa migração forçada para as Américas, que justamente serviu para criar a acumulação de riquezas para os países europeus e toda essa civilização e toda essa construção das riquezas desses países. Então, tudo foi um processo extremamente violento e genocida para acumular essa riqueza que a gente conhece desses países desenvolvidos atualmente. Por trás de toda a riqueza, como o próprio processo dialético, por trás de toda a riqueza acumulada, houve a concentração de pobreza, a reprodução das violências de uns povos não hegemônicos, e principalmente dessas populações negras. Então, a raça, a gente novamente identificando aí como uma entidade socialmente definida. Então, principalmente foi o homem branco que definiu o que é a raça, o que é as concepções de raça que a gente tem. Então, tem o homem civilizado branco, europeu, sendo assim superior. Então, tendo legitimidade dessa superioridade, ele se viu no direito de ir em outros lugares e forçar e desumanizar, na verdade, os sujeitos para trazer para as Américas e outros lugares do mundo. Então, racismo estrutural, quando a gente tem um país com um passado extremamente escravocrata, a gente não pode analisar sem compreender o que é o racismo estrutural. Então, o racismo estrutural, enquanto estrutura sistemática, esse é um conceito de Silvio Almeida, que ele fala que é uma estrutura sistemática de opressão e negação de direitos. Então, toda a base que formou as desigualdades que a gente conhece tem imbricado nessas questões do racismo estrutural, que nega direitos da população negra, que nega espaço da população negra e que coloca essas populações na marginalidade e principalmente na falta de terra, nos poucos espaços de poder que a gente conhece a presença do negro. E outro conceito interessante que a gente tem que trabalhar, que é pouco discutido, principalmente na academia, é o conceito de branquitude.
Então, como é que a gente, principalmente vários teóricos que vêm trabalhar negritude e branquitude e a questão racial no Brasil, vêm compreender a branquitude como um conjunto de privilégios concretos e simbólicos outorgados à população branca. Então, quando a gente fala que o racismo é uma estrutura que privilegia a população branca, é justamente por conta dessa branquitude que eles escolhem alguns benefícios que tem esse passado escravocrata por trás, e que tem o processo histórico do racismo estrutural imbricado. Então, toda a população branca, ele escolhe certos tipos de privilégio por conta desse passado escravocrata que o Brasil passou. Então, para compreender toda essa questão, temos as desigualdades raciais, que não é novidade para ninguém, N pesquisas indicam que realmente existe uma desigualdade muito grande, e não é somente a questão da desigualdade de classe, mas principalmente uma coisa está imbricada com a outra, as desigualdades raciais, enquanto discrepâncias históricas resultantes do processo escravocrata brasileiro. Pode passar. Então, eu trouxe esses marcos históricos para a gente analisar o contexto de negação, o contexto de desumanização das populações não brancas e principalmente dos sujeitos negros. Então, a gente tem em 1837 a primeira lei de educação do Brasil, e o que essa lei afirmava? Que os negros não poderiam ir à escola. Então, um dos principais direitos negados à população negra no período é o direito à educação. Tem-se em 1850 a Lei de Terras, que é uma lei muito debatida no contexto da geografia agrária e nas outras ciências que trabalham a questão do direito agrário e tudo mais, que a Lei de Terras, além de ter todo aquele histórico de frear um pouco a era das posses que teve no Brasil, mas, acima de tudo, essa lei serviu para negar o direito aos negros à propriedade da terra. Então, a Lei de Terras ela veio para legitimar a propriedade privada e dizer que só quem poderia ter acesso à terra era mediante a compra. E quem eram os negros que tinham poder aquisitivo para comprar terras num período escravocrata que ainda nem tinha abolido a escravidão, né? Então, em 1871, tem a Lei do Ventre Livre. Aí eu pergunto, quem nascia livre? Ou seja, todas as crianças geradas no seio de uma mãe em processo de escravidão, não era livre, justamente porque estava em domínio dessa mãe e desse pai. E em 1885 tem a Lei do Sexagenário, que também foi outra lei que não surtiu muito efeito, porque quem é que sobrevivia na época do período escravocrata para poder ser livre? Então, a expectativa de vida de um escravo era muito baixa, 35, 40 anos, então quem é que poderia usufruir dessa lei? Ninguém, na verdade, né? A abolição, que foi em 1888, então a gente ficou mais de 388 anos de escravidão nesse país, e a falsa abolição, né, que infelizmente ainda para o negro se inserir na sociedade brasileira, foi todo um processo de muita negação que a gente vê até os dias atuais. Então, em 1890, tem a lei dos vadios de capoeira. O que é que essa lei assegurava? Era o que as pessoas que perambulavam pelas ruas sem trabalho ou residência comprovada iriam para a cadeia. Então, os negros, os mestiços, os povos em condição de liberdade, pobres, se não tivesse comprovação de residência e trabalho, eram presos. Então, isso aí foi uma das mais atitudes do Estado para negar o direito aos negros à livre circulação e toda a condição violenta que está por trás de todas essas leis. E teve também, em 1968, essa daqui é bem interessante, que se chama a Lei do Boi. O que foi a Lei do Boi? Para muitos que acham que a primeira lei de cotas foi para os negros entrarem na universidade a partir das cotas, infelizmente está enganado. A primeira lei de cotas foi destinado aos filhos dos donos de terra, que conseguiram vagas nas universidades técnicas, nas escolas técnicas e nas universidades. Então, todos os sujeitos, aqueles filhinhos das elites rurais, das elites escravocratas, obteve essa vantagem, graças também à ação do Estado brasileiro, para inserir esses filhos dessas elites nas universidades, nas escolas técnicas.
E em 1988 nasce a nossa atual Constituição. Então, para vocês verem esse processo todo, foram necessários 488 anos para ter uma Constituição que dissesse que racismo é crime. Então, foi um processo muito longo. Fora as outras leis mais recentes, que tem a lei de 10.639, que assegura o ensino da cultura afro-brasileira em todas as escolas, mas, infelizmente, a gente sabe que essa lei, nem todas as escolas levam a sério essa lei. Então, boa parte das vezes só está no papel dos currículos, mas não funciona na prática. E teve, em 2009, a primeira política de saúde da população negra. Em 2010, teve o Estatuto da Igualdade Racial. E só em 2012 é que tivemos a lei de cotas nas universidades para as pessoas negras e de escolas públicas. Pode passar, professor. Então, para a gente compreender um pouco essa terra, esse espaço agrário no Brasil, a gente precisa compreender como foi que construiu essa concentração e como foi que se deu a riqueza dos grandes latifundiários nesse país. Então, o Estado transforma a terra em mercadoria de valor, a exemplo da Lei de Terras, que eu já havia dito, em 1850, restando aos pequenos agricultores, povos escravizados e excluídos, os minifúndios e até a mesma condição de sem terras, que perdura até os dias atuais. Então, de acordo com Maria do Carmo Brasil, antes da implementação da Lei de Terras, iniciou um processo de discussão entre os abolicionistas, a exemplo de André Rebouças, a respeito da defesa da abolição do escravo como um processo inseparável da abolição do latifúndio como um processo inseparável da abolição do escravo. No entanto, o projeto abolicionista que lutava pela democratização das terras, visando a sobrevivência e a integração dos negros na sociedade de classe, foi sumamente atropelado pelo dispositivo da Lei de Terras. Então, se havia já um burburinho de implementar a abolição da escravatura, e nesse momento vários abolicionistas já estavam discutindo a abolição do latifúndio juntamente com a abolição da escravatura, mas isso foi sumamente atropelado pelo dispositivo da Lei de Terras. Pode passar. Então, eu trouxe alguns conceitos, algumas questões para a gente analisar como se deu o surgimento de um campesinato negro no Brasil, que muitas das pesquisas não conseguem enxergar o surgimento e a existência desse campesinato negro. Então, quem são os trabalhadores rurais mais pobres no Brasil, que não essa população expropriada do direito à terra? Então, o processo de aquilombamento, as fugas dos cativos, o início, na verdade, surgiu a partir do processo de aquilombamentos e fugas dos cativos como forma de organização e resistência. Foi aí que se iniciou o surgimento do campesinato negro, e eles formavam clandestinamente pequenos e médios e grandes núcleos agrícolas, conhecidos como quilombos, mocambos ou palmares, de acordo com o Brasil. Então, é a partir desse processo de aquilombar-se que surgiu os primeiros vestígios do campesinato negro no Brasil. E reproduziam por meio das roças e cultivos agrícolas, viviam em constante fugas e expulsões, justamente por conta da questão da terra. Então, a todo momento que surgia um novo agrupamento, conhecido como quilombos, ou palmares, ou mocambos, eles estavam sempre fugindo, tentando achar lugares mais seguros. E em cenários atuais, as comunidades quilombolas e comunidades negras vivem em constante precariedade com os minifúndios e as ameaças de desapropriação dos seus territórios. Pode passar. Então, aqui eu trouxe um dos dados do último Censo Agropecuário de 2017, para a gente entender a estrutura fundiária desse país e para a gente compreender novamente que a estrutura fundiária é extremamente concentradora. Então, a gente percebe aí que menos a grupo de área e estabelecimentos rurais, menos de 1 hectare, 12% de estabelecimentos está nesse grupo de área, e toda a questão a idade, o sexo, como até mesmo Simone já trabalhou na discussão dela, que a gente percebe que esse campo é um campo concentrado, um campo que ainda reproduz as estruturas arcaicas,
e é um campo que os principais produtores que se diz donos da terra são homens. Pode passar, professor. Eu vou andar mais rápido por conta do tempo. Então, o que é que a gente pode perceber com isso? O negro e a terra no Brasil. Em cenários mais amplos do reflexo do processo de escravização dos negros no Brasil, se deu uma negação da humanidade, dos direitos aos negros, se fez existir uma realidade de desigualdade no campo e na cidade. Essa desigualdade no campo está verberada justamente pela pobreza rural e principalmente pela concentração de terras nas mãos dos privilegiados, entendidos aqui como pessoas brancas que se beneficiaram e ainda se beneficiam com o período escravocrata e com o racismo estrutural. Então, quando a gente fala que as principais riquezas dessas pessoas brancas, quem produziram foi esses sujeitos negros e pessoas mestiças, a gente não está mentindo, uma vez que tem todo esse processo escravocrata de gerador e concentrador de terra no país. Pode passar. Então, eu trouxe alguns dados bem estarrecedores, não sei se é de conhecimento de todo mundo, qual é a realidade racial desse campo brasileiro. Então, um desses gráficos fez parte do levantamento inédito da agência pública, utilizando principalmente os dados do Censo Agropecuário do IBGE. Então, a gente percebe que a área total dos estabelecimentos agropecuários por raça e produtor, 59,4% desses proprietários são brancos, e os negros, 28,3%. Então, a gente percebe que o resultado, novamente, da desigualdade de terras, da distribuição de terra no Brasil, é significativo. Então, produtores brancos ocupam 208 milhões de hectares, quase 60% de toda a área registrada pelo IBGE, enquanto os negros, mesmo sendo a maioria dos produtores rurais, ocupam menos da metade das áreas dos brancos. 99 milhões de hectares, apenas 28% da área total, de todos os estabelecimentos. Pode passar. Esse é outro gráfico para a gente entender um pouco como é que está o cenário atual desses estabelecimentos rurais no Brasil. Então, a gente vê um processo de afunilamento na medida que o grupo de terras aumenta, ou seja, a gente percebe que a presença do negro, ele está principalmente, enquanto dono de terra, enquanto proprietários, principalmente nos minifúndios. Então, de 10 a menos de 20 hectares, 43% desses produtores são negros. Então, o gráfico é bem didático, percebe que há um afunilamento, e quando a gente vai chegando para a questão de 10 mil hectares a mais, a gente vê uma presença bem maior de produtores brancos. Então, a gente percebe que há uma concentração de terra e há uma racialidade nessa concentração de terra. Pode passar. Então, aqui é um gráfico da proporção entre brancos e negros produtores em estabelecimentos acima de 10 mil hectares. Novamente, a gente percebe, principalmente por estados. Então, os primeiros 5 estados brasileiros, todos os produtores dos estabelecimentos com acima de 10 mil hectares são brancos. Então, tem o Ceará, o Rio Grande do Norte, o Rio Grande do Sul. Então, todos esses 5 estados, que possuem os principais donos de terra acima de 1.000 hectares, são pessoas brancas. Então, a gente percebe essa concentração de terra e a partir dessa racialidade. Outro dado interessante é que a maioria também dos estados da região Nordeste, as populações que têm a menor concentração de terra, a menor porção de terra são as pessoas pretas. Então, essa concentração de terra e a sobreposição desse dado com o dado racial são resultado direto de uma estrutura agrária ainda herdeira do escravismo. Pode passar, professor. Outro dado extremamente importante para a gente analisar esse contexto de desigualdade é quem produz as principais commodities nesse país. Então, eu coloquei esse título que o agronegócio é branco, por quê? Porque o cultivo de soja no Brasil é majoritariamente branco. Então, 88,2% de todos os produtores de soja do país são brancos, comparado a 9,6% de pessoas pretas e 0,4% de indígenas. Segundo o Censo Agropecuário, em seguida vem a uva, vem o fumo, vem o café. Então, essas 4 primeiras commodities aí
os principais produtores são pessoas brancas. Em relação às pessoas pretas, a maior proporção das pessoas pretas estão na criação de suínos, aves, o cacau e a produção de floresta nativa e a pesca de água doce. Então, as principais commodities do agronegócio estão na mão das pessoas brancas. Pode passar, Bruno. E outra questão extremamente importante que não poderia negar na minha discussão é como as mulheres pretas estão resistindo e sobrevivendo nesse campo. Então, é necessário, urgente, a gente reconhecer essa dívida histórica que o Estado brasileiro tem para com o direito à terra das pessoas pretas. Então, as pessoas pretas, no período da escravidão, foram as pessoas que construíram as principais riquezas desse país. No entanto, o direito à terra foi negado e é negado até o momento, uma vez que o debate da reforma agrária ainda é urgente e ainda é uma pauta que não foi resolvida no nosso país. Então, as mulheres pretas, como figura de resistência no campo, são elas que estão à frente das lutas, principalmente, e produtoras de riquezas, estratégias contra-hegemônicas de produzir território, diferente do latifúndio, atravessadas principalmente pelo racismo e pelo patriarcado. Então, além da gente enfrentar o patriarcado, que é muito forte no campo, a gente ainda enfrenta o racismo, e aí, mesmo assim a gente resiste e sobrevive a partir de todos esses atravessamentos. E aqueles que mantêm o ambiente, são as mulheres pretas que mantêm o ambiente familiar em equilíbrio, por meio da relação trabalho, família e comunidade. Esse elo é que mantém as mulheres, tanto brancas, mas as mulheres pretas, que mantém esse ambiente familiar em equilíbrio. Pode passar. E já para finalizar, acho que eu já falei demais, percebe-se que se tornou urgente enxergar os diversos corpos, as produções das riquezas e as potencialidades das concepções de mundo não hegemônicas, valorizando a produção das riquezas para além do latifúndio colonial e concentrador. Além disso, é urgente reconhecer a existência de um campesinato negro no espaço agrário do Brasil, denunciando os descasos e a negação de direitos à terra e as formas de sobrevivência dessas pessoas. Pode passar. Pode passar, Bruno. E eu acho que eu falei muito rápido, mas muito obrigada, gente, e estou aberto ao debate. Pronto. O que dizer depois dessas duas riquíssimas apresentações, né? A gente fica até sem palavras diante de tanta coisa boa, de um material tão rico que vocês apresentaram para a gente hoje. Quero só lembrar que nos comentários você pode acessar o formulário e preencher a lista de presença para receber seu certificado. Mas antes, eu quero agradecer a Simoni por essa apresentação tão clara, né, que trouxe a conceituação de patriarcado, de masculinidade, de gênero, né, que mostrou ao longo do tempo como a desigualdade entre homens e mulheres foi construída, né, seja por leis, por teorias, pelo Estado, e ainda exemplificou resistências históricas das mulheres no campo brasileiro, né, trazendo até a sua vivência do Oeste. E, Leniara, também quero te agradecer por ter trazido elementos históricos, né, como o processo de colonização europeia imposto às Américas, marcada por essa noção de superioridade racial, e que explica, né, as origens das desigualdades raciais, resultantes desse processo escravocrata brasileiro, e que até hoje se mostram no campo através da desigualdade de distribuição de terra no Brasil, que você tão bem mostrou, né, especialmente ali através dos gráficos, mostrando, né, a maioria branca e a concentração de terras. Bom, nós temos aqui duas perguntas. Então, pela ordem, eu vou fazer primeiro a pergunta para a Simoni e depois para a Leniara, mas vocês podem responder logo em bloco, tá bom? Então, Simoni, quando você explica o processo histórico da construção dos papéis, percebemos que o homem foi preparado para dominar a natureza e a mulher para cuidar, ensinar, doar. E vimos que teorias como a de Aristóteles contribuem para a noção da fragilidade feminina.
né? E até mesmo para argumentar e decidir. Então, a partir da sua observação, da sua experiência, a mulher do campo hoje, ela se percebe invisibilizada? Então, fica a pergunta para Simone. E para Leniara é o seguinte: você nos trouxe a ideia da formação do campesinato negro ligada a processos de aquilombamento, né? Fuga dos cativos, formas de organização e de resistências. Leniara, da mesma forma, a partir da sua experiência, da sua leitura, da sua vivência, ainda hoje, se observa essa necessidade de resistir e de se aquilombar? Então, fica aí também a pergunta para a Leniara e vocês já podem responder. Ótimas questões. Quando a pergunta vem em direção, né, a percepção feminina sobre a sua própria invisibilidade, né, ou seu próprio silenciamento, eu fico me perguntando, às vezes, quando nós, mulheres, quando é que a gente vê, quando é que a gente percebe que a nossa voz está sendo silenciada? Quando é que a gente percebe que o nosso corpo-território está sendo impedido de circular de alguma forma? Né? Eu fico me perguntando isso, e quando eu falo mulheres, eu volto aqui a dizer da pluralidade da existência de várias mulheres, né? Dividido tanto nisso que Leniara trouxe, né? Nós somos mulheres negras, pobres, sul-americanas, nós somos mulheres brasileiras, nós somos mulheres nordestinas, mulheres baianas, mulheres do recôncavo. Então, existe uma pluralidade muito grande do que é ser mulher nesse mundo, né? E quando a questão vem me perguntando sobre essa percepção das mulheres no campo, se elas se percebem, eu vou dizer que eu acho até que existem várias mulheres, né? Como eu estou falando. Muitas delas se entendem enquanto construtoras de um espaço no campo e a sua força e o seu poder de atuação e de decisão. Outras nem sequer compreendem a existência do patriarcado, não se percebem envolta a esse processo. É muito difícil, porque é uma questão, como eu trouxe na apresentação, é muito longa, de uma construção social muito antiga, e que é naturalizada. Foi naturalizado como algo corriqueiro, essa construção social dos papéis. Então, quando a gente vai, inclusive, para os espaços rurais, em muitos espaços, no Nordeste é muito forte isso também, né? Essa questão do papel do homem, do papel da mulher, muito bem delimitado. Eu lembro de uma experiência que eu tive no campo. Eu fui a uma comunidade e nós éramos eu e outra mulher que iríamos falar com as pessoas, conversar com essas pessoas da comunidade. Foi feito o convite para que todos fossem, todos e todas, fossem até a escola da comunidade rural, que nós iríamos conversar e entender melhor os impactos, né, que o agronegócio estava ocasionando na região deles, lá no oeste da Bahia, e como eles percebiam isso, eles e elas. E o engraçado foi, estava eu e outra mulher lá de junto do quadro, como se fôssemos professoras, né? Olha lá. Esperando. E aí a comunidade veio em peso. Várias pessoas, homens, mulheres e crianças. A gente não delimitou os espaços, a gente não fez nada. Simplesmente eles foram entrando, os homens foram para um lado da sala, as mulheres foram para o outro lado da sala, oposto. E de repente, eu me vi com a sala compartimentada. De um lado, todos os homens, do outro lado, todas as mulheres com as crianças. Vejam que tem um papel social construído nisso, que era naturalizado. Ninguém determinou. Não foi combinado. Naturalmente, eles foram se adentrando naqueles espaços. Tá. E aí a gente foi convidando, falando, né? E instigando um pouco para que essas pessoas falassem. E eu só ouvia vozes masculinas. Só os homens falavam. E aquilo estava me incomodando. Éramos duas mulheres perguntando, e todas as mulheres que estavam ali estavam caladas, só observando. Aí aquilo me incomodou, que eu fiquei suscitando. Eu falei, vocês, mulheres, quais as percepções de vocês? E aí, de repente, uma olhou assim para a outra e tomou coragem. Eu entendi como tomar coragem. Vou falar. Ela está perguntando diretamente para mim. Talvez nesse momento elas tenham entendido, e ali, eu acho, né? Não foi algo premeditado, mas eu acho que eles entenderam assim, nós também podemos falar.
nós também seremos escutadas. E elas começaram a falar, depois dela, outras começaram a falar, e inclusive as vozes, as narrativas que elas trouxeram foram narrativas extremamente ricas, de compreensão efetiva do que estava acontecendo, inclusive com indicações de ações que poderiam ser feitas, estratégias que poderiam ser traçadas para o enfrentamento e a luta contra essa grande ação que é o agronegócio lá nas terras do oeste da Bahia. Então, foi muito interessante quando você pergunta assim, será que elas se percebem? Eu vou dizer, eu acho que nem todas se percebem parte desse processo patriarcal. Nós não nos percebemos muitas vezes. É muito sutil esse processo em alguns momentos e muito violento em outros. Mas eu acredito que muitas mulheres também, elas se compreendem e se percebem enquanto agentes extremamente ativos no espaço, se não tomarem a frente, se não fazerem com que as ações sejam efetivadas, o processo não anda. Então, eu vi mulheres muito fortes durante o campo que eu fiz, e foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Em todos os espaços que eu estava indo, durante a Romaria do Cerrado, eu encontrava com mulheres com microfone na mão, mulheres chamando outras mulheres, mulheres cantando músicas, mulheres chorando a morte dos rios, mulheres levantando a mão, a mulher gritando, dizendo, ninguém vai morrer de sede nas margens do rio Arrojado. Uma mulher gritou isso. Então, essa voz feminina me tomou o peito e disse, nós precisamos falar de gênero no campo, nós precisamos falar de gênero na luta contra o agronegócio. E é isso. Muito bom, Simone. Pode falar, Leniara. Então, Analice, eu sempre costumo falar que enquanto houver o latifúndio, a gente tem que resistir, a gente tem que lutar para abolir essa estrutura, que é uma estrutura que veio da origem escravocrata. Então, o latifúndio ele surgiu a partir do privilégio colonial branco. E surgiu a partir da desumanização, principalmente, de pessoas pretas, que foram desumanizadas e escravizadas nesse país. Então, quando a gente fala do movimento de luta pela reforma agrária, a gente luta pela uma nova sociedade, pela uma nova civilização, que contrário à civilização da barbárie, porque o latifúndio é oriundo da civilização da barbárie. Então, eu sempre falo que resistir é um verbo que sempre esteve presente nas ações das populações negras, porque era a única coisa que existia, no momento era resistir, senão sucumbia, senão o genocídio ia em curso e destruía essas pessoas. Então, infelizmente, ainda em cenários atuais, existem muitas comunidades quilombolas no país que não são reconhecidas em seus territórios, seus territórios são invadidos tanto pelo latifúndio, até mesmo pelo Estado, que não reconhecem esses sujeitos enquanto sujeitos e donos dessas terras. Então, acho que a gente precisa resistir todo santo dia, porque a estrutura patriarcal, colonial, racista, que foi a base da estruturação desse país, está vigente e não morreu, não foi aniquilada. Então, o latifúndio é essa figura do privilégio branco que se reproduziu a partir da negação dos direitos e a partir da negação da humanidade dessas pessoas. Então, e outra coisa que eu sempre percebo, principalmente nas discussões, é que não há uma unificação das pautas. Por exemplo, o movimento negro, poucas vezes a gente vê um debate da reforma agrária, democrática e ampliada. A gente pouco vê nos debates, tanto do movimento negro, a gente não vê esse debate. Assim como nos movimentos sociais do campo. A gente não vê um debate do racismo, por exemplo, nas pautas, na ordem do dia do MST, por exemplo. A gente percebe a ausência da junção dessas bandeiras. Então, precisa, a todo momento, a gente reafirmar uma luta contra o racismo, se tornar pessoas antirracistas, para a gente abolir essa ideia arcaica e patriarcal e racista que a gente ainda verbera nessa sociedade. Então, o ato de resistir para as populações pretas é um ato de constante, é um ato de luta, é um ato de resistência, senão a gente sucumbe. Então, eu enxergo dessa forma. Obrigada, Leniara, pela resposta. Eu queria deixar que vocês falassem assim, mais um minutinho para considerações finais.
né? Que mensagem vocês têm para quem está nos assistindo hoje? Pode ser, eu começo? Tudo bem. Em vista, né, em tudo que foi discutido aqui e o que não foi discutido, porque o que não foi discutido ainda tem muita coisa para ser dita, né? Esses temas são muito caros a mim e a todas nós, mulheres, nós que trabalhamos no espaço agrário. É muito importante, quando a gente fala de corpo feminino, nós estamos falando de corpo-território, que está em constante processo de disputa, um processo de defesa, um processo de ataque, inclusive, em todos os momentos. E quando a gente traz essa perspectiva para o campo brasileiro, e quando brilhantemente a Leniara fala desse agronegócio, que é um agronegócio masculino, um agronegócio patriarcal, que faz com que todas as estruturas elas se aprofundem ainda mais, a gente está falando de um processo que é muito maior do que o econômico. É um processo que perpassa as questões sociais, né, e que trazem a perspectiva feminina para ser pensada e refletida em uma busca de luta mesmo, de enfrentamento, dessa resistência para a sua existência. Quando a gente fala do campo, a gente está falando de mulheres camponesas, de mulheres quilombolas, de mulheres indígenas, de mulheres categorias de coco da Sul, em suas diversas formas e modos de existência, né? Então, eu deixo aqui, eu gostaria de ficar aqui horas e horas e horas falando, tem muita coisa para falar, mas eu vou dar uma indicação de leitura, né? Tem um livro muito bom que eu citei aqui, que é a da Lei da Werner, A Criação do Patriarcado, tem o Torto Arado, né, que é maravilhoso, que traz uma centralidade, é um romance, mas que fala muito bem sobre a vida de duas mulheres no campo. Tem um livro chamado Água de Barrela, que conta também a história de mulheres negras na construção do nosso espaço agrário brasileiro, principalmente daqui do nosso recôncavo baiano. Então, eu deixo aqui as minhas contribuições e fico aberto para que haja outras possibilidades de discussão, para que a gente possa ir um pouco mais a fundo. Eu te agradeço. Eu agora. Eu queria dizer que a gente tem que nós temos que colocar o debate contra o racismo, o debate contra o machismo e todas as estruturas de opressão como a ordem do dia mesmo, em todas as nossas ações, em todas as nossas falas. Então, se a gente quer uma sociedade mais justa, uma sociedade mais evoluída e romper com esse passado que foi concentrador, um passado que desumanizou pessoas, sujeitos, tanto em suas linguagens, seus modos de vida, suas culturas. Então, a gente precisa enxergar e criar um modelo de sociabilidade, um modelo novo de humanidade. Esse modelo de humanidade civilizatório europeu, na base do colonialismo, não funcionou para nós, mulheres pretas, mulheres como todo, populações pretas que foi negada o direito à terra. Então, a gente precisa construir nas nossas falas, no nosso discurso, nas nossas escritas, falas e discursos potentes para tornar esse modelo de sociabilidade e sociedade melhor, um outro modelo de sociedade. Esse não serviu para as pessoas não hegemônicas, para os corpos não hegemônicos. Então, acho que é isso que é a minha fala final, e dizer que a gente tem que pautar o direito à terra às pessoas pretas que construíram as principais riquezas desse país. Então, construímos as principais riquezas nesse país, no entanto, nem o acesso, nem o direito à terra tivemos. Então, foi uma desumanização, uma injustiça que reverbera até os dias atuais. Então, quando a gente luta pela democracia, quando a gente luta pela reforma agrária, a gente está lutando pela existência dessas pessoas, porque a terra é o único meio de reproduzir as suas existências. A terra é o fator que produz o alimento, a terra é o fator principal como meio de produção, único para essas pessoas, muitas das vezes, e não tem, e foi aniquilado, e foi violentado, até mesmo pelo direito à terra. Então, a gente tem que estar na ordem do dia, todas as discussões, todas as lutas, e estamos vigilantes sempre, e resistentes. Obrigada, Simonia, obrigada, Leniara. Vocês falando, eu desejo que a voz de vocês ecoe cada vez mais, né, pela defesa dos territórios femininos, pela defesa dos territórios negros,
E também não posso deixar de fazer aqui a minha homenagem pessoal a duas mulheres que eu admiro muito. Elas são de Monte Santo. É a professora Angelita, ela é professora da Escola Família Agrícola, lá do Sertão, e a Adriana Costa, que está trabalhando na Monte Sabores, na cooperativa. Então, são duas mulheres que lutam pelo território feminino, pela agricultura familiar, né, pela solidariedade, pela produção agroecológica, e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco hoje, né, em nome do NERA, agradecemos também a professora Noeli, a esse grupo que fez essa construção coletiva dessa atividade da agora à noite, ao professor Lobo, que está aqui operando nessa transmissão também, e aos calouros da UFBA. Passem no NERA, conheçam a gente, sejam bem-vindos, né, nesse semestre. E a todos vocês e a todas vocês, tenham uma ótima noite e nos encontraremos em uma próxima prosa. Boa noite. Tchau.